Olá, Oi, boa boa noite. noite. Tudo bem, Rose? Tudo jóia, Juliana? Então tá bom. Quero começar aqui agradecendo imensamente pela sua participação, tá? Por você ter Obrigada. aceitado fazer esse bate-papo conosco. E deixa eu só me localizar aqui, Rose, que eu já vou já vou apresentando você. Deixa eu só Tá ótimo. localizar aqui Legal. Está começando, as pessoas estão começando a entrar. Então eu agradeço e vou apresentar a Rose, né? Vou apresentar, então, obrigada a Rosemary Fátima da Silva, professora há 23 anos no Estado, né, na Isso. Secretaria Estadual de São Paulo, de Educação, e da Fundasa há 16 anos, né? Sim. Bem aí de sala, como eu falei na conversa anterior, eu sou do Estado e da Prefeitura, então a gente tem muito o que Vamos conversar. Eu engajar. quero E conversar bastante com engajamento. você. Exatamente, educação é o que a gente vive, né? Sim. E a formação da Rosa é impressionante, eu fiquei impressionada. Fez direito, fez pedagogia, letras, psicopedagogia, especialista em língua portuguesa e trabalha com projeto de difusão da cultura da paz desde 2013. Olha, Isso. Rose, parabéns. E- Parabéns, que você vê, às vezes tem gente que me pergunta se eu fiz magistério e só magistério. Não sabe, né, que os professores se especializam e correm atrás de uma especialização, graduação, especialização, muitos não param em uma faculdade só, né? Não, nós temos esta sede aí para aprender, para poder estar atendendo melhor os alunos, né? Se É nós não verdade, corrermos atrás, nós ficamos muito aquém do que nós podemos oferecer para eles. é verdade. E a Rose, então, nós vamos conversar um pouquinho, Rose, tanto do Estado quanto da Fundasa, o que tem acontecido Certo? nesse momento de pandemia. Eu Sim. trago um pouco da questão do município, do que a gente tem vivido. Então, vamos lá. As pessoas estão entrando e eu vou cumprimentá-las primeiro. Vamos lá. Vou cumprimentar, Rose, antes de a gente começar mesmo o bate-papo. Então, quero aqui cumprimentar, dar uma boa noite para a Karina Kelly, que está nos acompanhando, para o Diego também, Diego Raimundo, que também está com boa noite, obrigada pela participação. Maiara Santos, muito obrigada, Maiara, por estar acompanhando a nossa live, por estar junto conosco. O César Eduardo, a Natália, boa noite. O Henrique, a Tereza Domingues, boa noite, Tereza, obrigada pela participação, por estar acompanhando a live conosco. O Cláudio Fernandes, o Bernardo, peraí, já pulei aqui. A Rosana do Espírito Santo, a Bernadette Souza, boa noite, Bernadette, obrigada. O Vanelli, obrigada, Vanelli, pela participação. A Helenice Maísa, boa noite. Que mais? Eu não quero nesse começo aqui deixar de cumprimentar ninguém. A Sônia Maria, obrigada, Sônia. O Antônio José. Enfim, obrigada já pela presença de vocês nesse bate-papo. Então, Rose, na verdade, o mandato, quando a gente estava podendo se encontrar, a gente fazia o Café com Prosa, né? Um Sim. espaço que a gente, geralmente era no sábado à tarde, a gente fazia um Café com Prosa e conversávamos, né, de vários assuntos. Então, a gente ia num bairro, era um grupo de mulheres, então a gente falava sobre filhos, falava sobre mulheres, políticas públicas, educação, saúde, e era um papo que vinha, e dependendo, tinha uma temática, mas a gente acabava abordando vários outros assuntos. E sempre tinha um assunto de educação, que não dá para a gente fugir, né? Então, e agora, no momento de pandemia, nós não podemos nos encontrar, então a gente começou a fazer esse bate-papo online, à distância, e tem sido bem legal, né? Os que nós fizemos já foi bem bacana, porque são assuntos diferentes, diversos, pessoas de várias atuações,
e que vem trazer um pouquinho da sua experiência. Então, já quero aqui agradecer você por ter aceitado e já vou começar com uma pergunta, Rose. Opa, Vamos manda lá. Bom, então você do Estado e da Fundas, né? Professora do Sim. Estado e da Fundas. Como que está sendo o trabalho desenvolvido por essas duas, pela rede estadual e pela instituição da Fundas? Nesse momento aí de pandemia, como que está sendo esse trabalho? Sim. Na Secretaria da Educação, que eu já sou professora há 23 anos, nós estamos trabalhando de forma remota e muito acertada pelo secretário da Educação. O trabalho remoto, ele tem sido uma ferramenta muito importante agora na pandemia. Mostra um cuidado do secretário estadual da Educação conosco, né, e também com os adolescentes, com as crianças que estão estudando na rede estadual. Nós temos trabalhado na nossa casa, através de várias ferramentas. O Estado, ele disponibilizou um centro de mídia de São Paulo, onde o primeiro acesso é necessário ter a internet, tanto o professor como o aluno. Mas depois do primeiro acesso, é possível que os alunos possam participar de todas as aulas, tem um cronograma das atividades para que ele possa seguir, com os trabalhos que são desenvolvidos. Nós também podemos atendê-los por WhatsApp ou Facebook. Entretanto, o ênfase maior que nós estamos dando hoje é para o Centro de Mídia de São Paulo, e os alunos tiram dúvida conosco quando eles precisam. O Estado também disponibilizou o trabalho, as atividades impressas, que é para aqueles alunos que não têm condição de utilizar a internet, e é um número bem significativo. Nós estamos aí nessa explosão digital, mas nós não podemos fechar os olhos para os alunos, para as famílias que não têm recurso. Para você ter uma ideia, nós estávamos no HTPC online, né, com a nossa diretora lá da escola onde eu trabalho, que é a Melissa, lá da escola Valmar Lourenço Santiago, e ela nos passou uma situação, né, de que várias mães estavam comentando que a situação da pandemia tá deixou uma situação tão difícil para quem trabalha na economia informal, que estão desempregados. Então, hoje, nem o celular a família tem, porque teve que vender para comprar alimento. Então, nisso, a rede estadual teve esse cuidado de oferecer um material impresso, de forma que não haja nenhuma diferença de oferta de aprendizado para os alunos, né? Então, vai contemplar quem pode estar seguindo, né, via online ou não, e quem não pode, ele também vai ter a oportunidade de realizar as atividades na sua casa. Eu fiquei sabendo que do Estado também tem na televisão, não tem? Tem algum programa na televisão que eles podem acessar? Tem, a Univesp também, ela pode ser acessada, e os alunos podem fazer esse tipo de aprendizado, de estar acompanhando os conteúdos através da TV também. Bom, isso na rede estadual. E também nós estamos recebendo assim, uma capacitação, uma formação espetacular. Então, assim, nós fazemos primeiro nós temos a formação no centro de mídia, no dia do nosso HTPC, em seguida nós fazemos a formação na escola, fazemos também na diretoria de São José dos Campos. Então, nós temos 3 momentos de capacitação. Eu acho, assim, excelente que realmente nós estamos utilizando esse período para o trabalho remoto, para a nossa capacitação. Então, quando nós retornarmos, com certeza, nós vamos conseguir ter um outro olhar, que não vai ser mais o mesmo, evidentemente, mas principalmente vamos estar mais capacitados para estar trabalhando habilidade, competência, os conteúdos, e tentar resgatar tudo que foi perdido durante esse tempo da pandemia. Bom, isso da rede estadual, né?
Na Fundaz, nós estamos aí, tá um pouquinho diferente na Fundaz, né? Porque na Fundaz nós pedimos o trabalho remoto e não foi concedido. Essa semana, né, a Fundaz começou a distribuir uns materiais impressos para os alunos, né? Mas foi só essa semana que começou a fazer essa entrega de algum material impresso para o aluno. Bom, e aí, deixa eu ver, já posso abordar a questão? Então, e aí eu queria... Pode. Não, eu vou só completar. Você está falando da Fundaz, e aí me lembrou também a situação dos professores efetivos da prefeitura, que tiveram que voltar para a sala de aula, né? Sim. Voltaram... não tendo a necessidade de voltar, poderiam muito bem, igual você falou, poderiam muito bem fazer o trabalho remoto, trabalho em casa, né, o planejamento, as atividades, através online. Somos a cidade da tecnologia, né, então aqui a educação teria que ser também nesse sentido. E aí você falou uma questão importante da capacitação. Vocês estão recebendo uma capacitação. Os professores do município não receberam nenhuma capacitação, voltaram para a sala de aula. E aí teve vários professores que mandaram mensagem para a gente que não tinha nenhuma orientação da Secretaria Municipal, não tinha álcool em gel, não tinha máscara, nem a internet, que era para eles utilizarem na sala para fazerem as atividades, os planejamentos, nem a internet estava pegando direito, porque pegava boa em uma sala, mas nas outras salas afastadas não pegava. Então, olha só, e aí, sabe que várias pessoas vieram me falar, Rose, que se surpreenderam, porque muitos pais querem o quê? Tirar os filhos do Estado e colocar na prefeitura. E tanto professores como pais de alunos falaram que ficaram surpresos com essa agilidade do Estado, com os professores mandando, fazendo atividade e o acompanhamento dos filhos. Claro que a gente sabe que muito também é a dedicação dos professores, a gente sabe que os professores, como você mesmo falou, se capacita, faz a formação, faz a especialização, porque querem fazer o melhor para as suas crianças, para os seus adolescentes. Então, muito do que a educação tem de excelência é responsabilidade do professor. E os pais começaram a perceber isso também. Estou achando interessante a fala de alguns pais. Tanto valorizando os professores do Estado, os professores estaduais, valorizando os professores de maneira geral, porque estão com seus alunos, seus filhos em casa, e aí não estão dando conta, não estão conseguindo auxiliá-los na atividade. Então, isso conta muito, falando, né, os professores, a dedicação e o trabalho dos professores. Então, eu estou achando interessante. Mas o que eu queria falar agora, nesse momento, é exatamente nós aqui no município de São José dos Campos, na cidade da tecnologia, na cidade que é ponta, que sempre teve muito elogio sobre a educação municipal. E, infelizmente, nesse momento, nós ficamos assim, a reboque, né? Ficamos assim, infelizmente, a atenção, o cuidado e esse olhar do gestor da cidade nós não tivemos. Mas, assim, Rose, vou deixar você falar, porque eu acho que você tem muito para falar para nós, assim, a sua experiência, a sua experiência, a vivência, e, enfim, queria que você falasse o que mais você pode falar para a gente. Eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui. Por que férias, nesse período, vai contra a ideia de isolamento? Então, quer dizer, agora vocês, na Fundaz, tiraram férias, é isso? Fala aí um pouquinho para mim. Tá, deixa eu dar uma contextualizada para você. Isso, nós saímos de férias, né, e todo o nosso período de aquisitivo de 2020, a Fundaz, ela utilizou, né, nesse período de isolamento, ou seja, nós estamos em férias, não podemos gozá-la, evidentemente, porque nós estamos em isolamento. Nós recebemos no dia 25 um comunicado via e-mail, né, do presidente da Fundaz, pedindo o nosso retorno. O Sindicato do Servidor Público Municipal entrou, então, com uma ação trabalhista,
reclamando, né, solicitando que esse retorno fosse na modalidade de trabalho remoto. Então, durante o período em que a Fundaz recebeu a notificação judicial e o momento da sua contestação, ela mudou esse comunicado, né? Do dia 25, ela pediu então que nós entrássemos em férias. Ou seja, já comprometeu também as férias de 2021. Mas, na verdade, ela nos colocou em férias descumprindo a liminar da decisão do juiz. Que o juiz pediu que ela contestasse e, nesse período, então, ela nos colocou em férias. Ou seja, nós não estamos em férias. Colegas, quero cumprimentar aqui também os meus colegas, que eu sei que provavelmente devem estar ouvindo ou vão ouvir depois, né? Nós não estamos em férias. Nós estamos em trabalho remoto, porque nós estamos atendendo a decisão do juiz. Então, já foi feita a contestação, né? O sindicato já entrou com a réplica, e o juiz vai, então, proferir a sentença final. Então, até que o juiz, né, profira ou a favor ou não, nós não estamos em férias, estamos em trabalho remoto. O que aconteceu foi que a Fundaz, ela descumpriu a decisão judicial, né, e também ela negou a possibilidade de que nós possamos realizar o nosso trabalho remoto, seguindo o modelo da rede estadual, que tem sido muito exitoso. Então, assim, não houve uma preocupação com a nossa saúde, porque quando o sindicato ajuizou essa ação, foi com a finalidade de nos proteger, de proteger a saúde do trabalhador. Então, assim, nesse instante, o que a Fundas fez, quando ela nos coloca em férias, né, e não acata a decisão judicial, ela está postergando uma situação que vai acontecer posteriormente, porque dentro da sala de aula, nós temos o direito do descanso das nossas férias. Nosso trabalho é um trabalho com pessoas, é um trabalho que nós fazemos com amor, com muita dedicação, mas é um trabalho difícil, porque nós trabalhamos com pessoas. As pessoas, elas trazem para nós situações muito diferentes no dia a dia, e que nós temos que estar tendo um jogo de cintura, porque nós trabalhamos com as habilidades socioemocionais, e para trabalhar com a habilidade socioemocional, você tem que estar muito centrada. E quando você se dedica bastante, que nós nos dedicamos bastante, porque nós, Juliana, trabalhamos com os alunos mais vulneráveis, com os mais desfavorecidos da sociedade. Eles trazem para a gente situações, muitas vezes, não é só de conflito familiar, é de desemprego, é de fome. Muitos dos nossos alunos, a principal refeição que eles fazem é dentro da instituição. Então, quer dizer, eles são mesmo pessoas que exigem de nós uma atenção muito especial. E nós temos o direito de ter um descanso. Então, nós estamos agora reivindicando o trabalho remoto, e as nossas autoridades precisam entender que o trabalho remoto não é para você ficar em casa sem fazer nada, porque existe esse paradigma cultural de que, que a gente fica em casa sem fazer nada, né? Era preciso a gente trabalhar um pouquinho até com o sociólogo, que é o Domênico De Masi, que ele fala muito do ócio criativo, da necessidade da gente ter um tempo para poder exercer a nossa criatividade, porque nós estamos muito tradicionais, porque nós não temos tempo para poder exercer a nossa criatividade. Isso, perfeito, Rose. Então, isso nós você falou perfeitamente, continua. Então, e é isso exatamente que nós estamos fazendo na rede estadual, que tem dado tão certo, né? Porque nós temos implementado bastante possibilidades de resgatar os conteúdos que foram perdidos aí nesse período.
e na Fundaz nós também podemos fazer da mesma forma, a capacitação que nós podemos fazer dentro da nossa casa, né? Não vai ser, a Fundaz ela pode, inclusive, pode e deve, né? Estar nos orientando. Nós temos uma equipe pedagógica. Eu penso que, assim, é preciso, claro, que eles tenham um planejamento estratégico, que tenham também uma visão mais contemporânea, né? Porque a pedagogia tradicional não está mais conseguindo se inserir no nosso contexto. Nosso contexto, ele exige que a gente tenha uma perspectiva mais aberta para abarcar, né? Não só os adolescentes, as crianças, mas principalmente essa nova tendência de trabalhar, não falo só com a tecnologia. Eu estava assistindo um vídeo do Mário Sérgio Cortella, ele disse uma coisa assim, a primeira tecnologia que existe e que não vai deixar de existir nunca é o livro, é através da leitura que nós vamos poder, né, é com essa tecnologia que nós vamos poder avançar no aprendizado. Então, quando eu falo do trabalho remoto, e a Fundaz já disponibilizou os materiais impressos, então ela já tem essa tecnologia da leitura. Vamos aproveitar para trabalhar um pouco a questão do incentivo à leitura. Então, nós não estamos fazendo, tem muito trabalho para ser feito, é preciso ter uma ressignificação, um olhar diferente, e principalmente uma escuta muito ativa para os professores que estão no chão da sala de aula todo dia. E nós sabemos o que fazer. Nós somos concursados. Ninguém está de graça não lá no chão da sala de aula. A gente está lá porque quer e principalmente por mérito da gente. Rose, olha, a sua fala foi perfeita, inclusive teve um comentário aqui falando da sua fala, e realmente perfeita, né? Porque o professor já faz um trabalho em casa, né? Seu planejamento, as suas atividades já são feitas e elaboradas em casa, né? Ele vai para a escola para aplicá-las, né? Às crianças, aos adolescentes. Então, o trabalho remoto é exatamente aquilo que você falou, é o cuidado que o gestor deveria olhar para os profissionais da educação e para todos que podem, né? Porque a gente sabe que vários funcionários também da Fundaz, ou na prefeitura os estagiários, os professores PDs, as ADIs, os agentes educadores, são funcionários, são trabalhadores e trabalhadoras que podem ficar trabalhando de casa, fazendo capacitação, fazendo seu planejamento, fazendo suas atividades em casa, sem colocar as suas vidas em risco, né? E da sua família, não é verdade? Ah. E você falou perfeito. A questão do ócio criativo, a leitura, né? Um comentário do Diego Raimundo, perfeita fala da professora, o mundo é outro, e a educação precisa incluir um novo modo da sociedade que está se formando. E é isso mesmo, né? Se a gente fechar os olhos e não buscar acompanhar, vai ficando para trás, e aí até a rede, que era tida como uma rede super vanguarda, uma rede boa, onde os pais queriam colocar seus filhos, vai também deixando de ser, porque as outras redes vão se aperfeiçoando, vão se organizando, vão colocando esse contexto novo e vai dando o melhor para suas crianças e seus adolescentes. Então, assim, a sua fala foi perfeita. Eu só vou parar um pouquinho para ler alguns comentários, Rose, porque tem mais perguntas para você. Então, eu só vou ler alguns comentários aqui. Deixa eu voltar a alguns comentários. As pessoas estão nos dando parabéns, dando boa noite. Aqui a Carla Jimenez, dando boa noite. Um abraço para nós duas. Obrigada, boa noite, Liane, professora Rose. Um abraço para as duas. O Joel Souza, um abraço, boa noite, Joel, professor da rede estadual, meu primo, só que tá lá lá perto de Campinas, esqueci, tá lá em Valinhos, mas é professor da rede estadual. Um abraço, Joel, obrigada por estar acompanhando a live. Valéria Chaves, obrigada, Valéria, boa noite. A Ana Maria também está nos acompanhando, dando boa noite aqui. Silvia Helena da Silva, Daniel, Cláudia Santos, boa noite, Cláudia.
Matheus, obrigada, Matheus, por estar acompanhando a nossa live, boa noite. Nossa, são várias pessoas que vão entrando, Rose, que eu não consigo acompanhar direito, mas eu vou falando aqui na medida do possível de todos. Lucilane Oliveira, boa noite, obrigada, Lucilane, por estar acompanhando a live. A Helenice tem uma pergunta aqui, ó. Juliana, qual o seu parecer sobre os casos confirmados de professores com Covid-19, sendo que completamos 8 dias de trabalho nas escolas? Helenice, nós vamos falar sobre isso. Só um parênteses, a gente está até recebendo algumas informações, e já já eu falo sobre isso, porque eu pedi umas informações a mais. Já já a gente comenta sobre isso, porque realmente é preocupante, né, Rose? Se a gente, voltando para a escola, sem aluno, sem necessidade, e já estamos tendo vários casos de professores que testaram positivo, alguns a família testaram positivo, então olha a preocupação. Então já já nós vamos comentar sobre isso, porque eu estou esperando uma informação nova aqui, a gente já fala sobre isso. Tem uma pergunta aqui, Rose, que eu vou fazer para você. Você falou perfeito sobre essa questão das férias, né? O modo de você de como você falou, é isso mesmo, nós trabalhamos com crianças, adolescentes, com seres humanos, que trazem para nós gostamos do nosso trabalho, mas trazem para nós uma carga. Imagina o professor ficar sem férias, né? Ficar 2 anos sem férias, trabalhando direto, realmente é algo assim, não dá para conceber esse tipo de situação. Né? Eu acho que a gente vai fazer um requerimento ao prefeito que arrume isso, que dê um jeito, mas que sem férias o funcionário não pode ficar. Nem os professores, nem os agentes educadores, os ADIs, que também claro. Aconteceu a mesma coisa com eles, né? Com elas, porque trabalham. Aqui no município foram 15 dias de recesso, depois um mês de férias, e as ADIs, os agentes educadores, tiraram mais férias ainda. Então, como que esses profissionais vão trabalhar 2 anos seguidos, assim, sem férias, sem descanso, trabalhando 8 horas com criança pequena, segurando, levantando, educando, cantando, enfim, não dá para conceber, né? Então a gente precisa assim de um outro formato. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Enfim, eu tenho uma pergunta aqui, Rose. Então vamos lá. Estar na unidade diferencia o trabalho desenvolvido pelos educadores? Então, por exemplo, você já fez uma boa explanação aí, mas assim, a diferença de você estar nesse momento, estar na unidade e fazer esse trabalho remoto, diferencia o trabalho desenvolvido pelos educadores? Ou nesse momento é possível fazer um bom trabalho, sim, mesmo estando à distância, mesmo sendo um trabalho remoto? Como que você avalia isso? Sim, claro que ele vai ser um trabalho diferente, mas dentro da especificidade daquilo que a gente vai oferecer do nosso trabalho, nós vamos fazer o melhor possível. Nós sempre trabalhamos pautados em fundamentos pedagógicos, não é nada da cabeça do professor. O professor, ele também é um pesquisador de como realizar o seu trabalho, é sempre com muita metodologia, então não é baseado no nada, né? O nosso trabalho é um trabalho com fundamento. Então, nós trabalhamos com as sequências didáticas, nós trabalhamos com os autores da educação, e voltado para cada nível cognitivo dos alunos. Então, nós trabalhamos sempre pensando com a melhor metodologia, com a melhor forma de chegar até o aluno, e principalmente nesse momento, eu vejo que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é só uma proposta, né? Nós temos que estar trabalhando as habilidades socioemocionais. Eu penso que, utilizando essas habilidades através da leitura, é possível que a gente consiga trazer um pouco mais da questão do
do sentimento nesse momento que está acontecendo com os alunos, com a família, com a questão local, mundial. A pandemia, ela é um assunto mundial, então ela tem que ser tratada. A conversa, o diálogo franco, ele vai possibilitar uma reflexão, né, uma análise dessa conjuntura, claro, dentro do nível cognitivo de cada aluno. Então, por isso que, assim, eu como psicopedagoga, posso dizer que todos os adolescentes e crianças, eles estão numa faixa de desenvolvimento biopsicossocial. Então, não é só a questão do conteúdo que nós temos que trabalhar. Eu penso que, nesse momento, o conteúdo não vai ser abordado da mesma forma que nós trabalhamos dentro da sala de aula, olhando nos olhos, né? A questão de nós estarmos ali frente a frente com o aluno, ouvindo, interagindo, principalmente. Agora vai ser um trabalho talvez mais frio, podemos dizer, pela distância que nós estamos, mas nós podemos, através das habilidades socioemocionais, continuar trabalhando, principalmente com relação aos valores nesse instante, para que os alunos voltem mais fortes, né? Para que eles voltem mais confiantes, que eles vão encontrar na sala de aula um apoio para resgatar aquilo que foi perdido. Muito bem. Olha, parabéns. Inclusive, eu tenho uma pergunta e eu queria que você desse o seu olhar. Antes de tudo, eu vou que às vezes as pessoas me mandam mensagem depois, assim, poxa, você não falou meu nome na live, então eu estou tentando parar um pouquinho para falar o nome das pessoas que estão interagindo conosco, dando uma boa noite, que estão nos acompanhando, né? Às vezes as pessoas acompanham, falam boa noite, mas depois elas vêm falar, mandam mensagem no WhatsApp, no Facebook, falando da live. Então, eu quero agradecer mesmo aquelas pessoas que estão e não se manifestam, mas que estão nos acompanhando. E aquelas pessoas que mandam boa noite, eu quero aqui cumprimentá-las. Então, Marinilza, a minha mãe, obrigada por estar acompanhando, mãe. A Denise Batista, boa noite, Denise. Márcio Leandro, Daniel Viana, Denise Batista e o Zetão, do sindicato. Obrigada, Zetão, que está acompanhando a live. O Francilino, obrigada, Francilino. Doralice Faria, Eva Tereza, obrigada, Eva. Obrigada pelo parabéns, obrigada. A gente está tentando esclarecer muitas dúvidas aqui, tanto dos profissionais, mas também dos pais. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Rose já, que é questionamento de pais, então eu já vou fazer já essa pergunta. Benedito, Otone, obrigada. Benê, obrigada pela participação, por acompanhar a nossa live. Eu fico muito feliz de estar interagindo conosco. Rose, algumas perguntas, vários pais vêm me perguntar e questionar o que eu acho, que se esse ano está perdido, né, que seria melhor se os seus filhos repetissem o ano e voltassem a fazer, né, o ano letivo, estar no terceiro ano, fazer o terceiro ano que vem, enfim, que está perdido esse ano. O que você, né, como a sua experiência dos 23 anos no Estado, 16 anos na Fundaz, pedagoga, psicopedagoga, professora de letras e advogada, o que você, mas principalmente na educação, o que você acha desse questionamento dos pais? Eu vejo assim que é uma preocupação dos pais, é uma preocupação muito positiva, né? Mas como professora, eu vejo que não está perdido, porque é possível, sim. Nós, claro, que vai exigir dos professores um engajamento muito grande na preparação dos seus roteiros de atividades, no trabalho com as sequências didáticas, que são super importantes. Então, assim, na interdisciplinaridade e também na questão de nós fazermos a intertextualidade. Então, é possível
você trabalhar de uma forma mais coesa com os conteúdos, com as disciplinas, com várias modalidades textuais, para poder realmente resgatar. Você vê, hoje, o próprio Enem, ele trabalha mais com habilidades. Então, é preciso muito a questão do olhar para a interpretação das variedades textuais. E essa interpretação que vai dar a possibilidade de resgatar, sim, os conteúdos. Os conteúdos hoje, eles não são mais conteúdos, vamos dizer assim, unilaterais. Os conteúdos, eles são muito interdisciplinar. E isso é muito favorecedor, porque um mesmo professor, vários professores de várias disciplinas, eles podem abordar o mesmo assunto. Então, o professor, eu posso ajudar a interpretar um texto de geografia, de história, a história se comunica com a língua portuguesa. Então, hoje, os textos são tessituras de assuntos diferentes. Claro que nós vamos nos engajar bastante para poder fazer esse resgate. Vamos motivar, é claro que a motivação, ela também é muito intrínseca, mas nós também podemos, né, tá fazendo esse papel mesmo de colocar uma ressignificação na questão do aprendizado. Eu vejo que os alunos vão voltar, sim, claro, com muita vontade de reencontrar os amigos, mas eu tenho certeza também que nós podemos contribuir de forma que eles fiquem um pouco mais motivados e queiram aprender com bastante engajamento, dos dois lados, do professor e do aluno. Então, a minha mensagem para os pais é possível, os seus filhos são capazes, os professores, né, estão com muita vontade, sim, de poder atender os seus filhos, claro, dentro de uma situação de preservação da saúde dos alunos, né, da família dos alunos, dos professores também. Olha, Rose, e aí você já respondeu, é isso mesmo, você já deu uma resposta para o Daniel sobre depois da pandemia, esse novo olhar para a educação. Com certeza, todos nós, após essa pandemia, teremos um novo olhar para a educação, para a vida, para o meio ambiente, eu espero, né, para a sociedade, porque foi algo novo que pegou a todos, né, nós estávamos esperando, e eu acho que a gente não pode sair dessa experiência, claro que não é uma experiência boa, mas a gente tem que tentar tirar o melhor daquilo que a gente está passando, uma experiência de vida, né, uma experiência de que uma educação melhor, um cidadão melhor, uma sociedade melhor, né, e que a gente realmente tenha isso como um foco, como direção, porque, de repente, do jeito que estava, deu essa parada, essa sacudida, exatamente para a gente repensar alguns atos, atitudes, a questão do consumo, a questão da destruição da natureza, do meio ambiente. Eu acho que tudo isso, a espiritualidade, né? Tudo isso, né? A gente tem repensado os nossos hábitos, o nosso dia a dia. Então, eu acho que ninguém, e a educação, a gente é fato, não vai ser a mesma, né? Os professores não serão os mesmos, os alunos não serão os mesmos após a pandemia, não é verdade? Então, seremos melhores, esperamos, né? E, enfim, então, obrigada pela resposta. Eu tenho mais perguntas, tenho mais umas 2, 3 perguntas, vou ver se vai dar tempo da gente fazê-las, mas eu vou aproveitar aqui para fazer. Rose, voltando um pouquinho só para resgatar a questão do trabalho lá da Fundaz, do Estado, você já falou bem, só que tem 2 perguntas aqui, eu queria só reforçar. Como o trabalho está sendo desenvolvido e entregue, né, como que está sendo essa entrega do trabalho, tanto do trabalho para o professor na instituição, ou o trabalho para o aluno, como que vai se dar, ou está se dando isso? E a outra pergunta, tendo a Fundaz um público mais carente, como os alunos estão tendo acesso aos materiais, ou como eles vão ter acesso
aos materiais. São duas perguntas que nos fizeram quando a gente lançou a live, e aí são perguntas que mandaram para a gente anteriormente, então eu estou fazendo essa pergunta para você. Tá, joia. Acho que a primeira pergunta eu não consegui acompanhar muito, então vou responder a segunda, depois eu peço para você fazê-la novamente para mim. Então, tá, joia. O que eu acompanhei foi que a Fundasa, ela colocou aí nas mídias que ela estava entregando os trabalhos impressos e que os alunos, as crianças e adolescentes, deveriam estar retirando lá nas unidades. E foi o que a Fundasa divulgou no canal de comunicação dela. Aí a primeira pergunta, então, se você puder... a primeira pergunta é como o trabalho está sendo entregue. Então, deve ser a mesma situação. Então, estão entregando, avisando os alunos, está pelo canal de comunicação que a Fundasa tem com os pais. Sim, isso. Então, é essa maneira. Certo. Rose, tem uma outra questão, e aí que foi a Helenice, que perguntou, e aí eu acho que até é bom, você também acompanhou muito bem isso, e acompanha através do sindicato, através da rede, que é a questão da divulgação de pessoas infectadas, né? E aí eu queria realmente falar sobre isso, porque foi nós voltamos, né, os professores voltaram, tiveram que voltar para a sala de aula sem necessidade, onde a curva ainda está ascendente, né, nós ainda temos muita infecção, muita transmissão do vírus, nós ainda temos muitas pessoas que aumentou o número de mortes, tanto no Brasil como aqui em São José, e aí, nesse momento, abre-se o comércio, abre-se, claro que a gente sabe da necessidade da população também, que está sem renda, mas aí o que acontece? Ao meu ver, e foi a nossa defesa desde sempre, que no trabalho essencial, ou até mesmo quando dá para ser um trabalho remoto, ser feito em casa, não teria que expor os trabalhadores para ser infectados, porque isso é expor os trabalhadores para uma possível infecção, né? E transmissão do vírus. Então, o que aconteceu aqui em São José? Os professores, as estagiárias, ADIs, agentes educadores, tudo tiveram que voltar, né, sem necessidade. E aí, para nossa surpresa, os casos de transmissão nas escolas, de pessoas que trabalharam na escola, foi assim, nós já tivemos, assim, hoje, 10 escolas, praticamente, aqui eu tenho a lista das escolas, recebi a lista das escolas, mostrando onde tem pessoas infectadas e confirmadas. Então, olha só, ou em algumas, a família, né, tá, por exemplo, na Zilda Costa, um professor confirmado. Na EMF Vera Babo, familiar de professor confirmado e professora afastada. Funcionário afastado com familiar com sintomas. Na Silvana Maria, servidor da equipe confirmado, 3 servidores positivos. Ana Berling, professora confirmada. Benedito, Imi Benedito, agente educador aguardando exame. Na Ilga, caso suspeito. Na EMEI, Padre Bonafé, professora confirmada. Kaique Dom Pedro, professora confirmada. Na Marta Bibi, professora confirmada. Antônio Palma, professor confirmado. Então, olha só, confirmado, voltaram para a escola, podia até sem estar assintomático, e a preocupação agora desse grupo, né? Como que não está sendo? E mais, uma discussão que a gente levou para a Câmara, tem levado ao prefeito, através de ofício, através de requerimento, que é a questão dos testes. Porque, além de não ter os EPIs necessários, sim, não está sendo testado ninguém e não está sendo nem medir a temperatura. E o que é pior,
tem casos, isso eu recebi hoje, casos em locais da saúde, em UBS, que deu o caso confirmado e não quiseram fazer teste no funcionário. Para você ter uma ideia, Rose, eu só não vou citar o nome porque vai expor a funcionária, mas tem um local da saúde da família que teve 3 confirmações, não, uma confirmação e 3 pessoas afastaram porque estavam com sintomas, ficou a enfermeira e uma auxiliar de enfermeira. A enfermeira não quiseram fazer teste, tá? Não quiseram fazer teste em ninguém. A enfermeira, vendo o risco, foi embora. Foi embora, porque o quê? Ela não quer colocar a sua vida em risco, nem a dos seus familiares. Então, olha que situação. Aí, o sindicato entrou com também uma ação solicitando que os professores fizessem o trabalho remoto, não conseguiu. Nós estamos tentando também nós protocolamos vários requerimentos. Se quer que volte para a sala, então que tenha os testes, que tenha os EPIs necessários, né? Mas nem isso, nós não temos resposta, simplesmente sem resposta. E agora nós vamos questionar sobre esses casos confirmados das escolas, porque isso é gravíssimo, não é? Isso é gravíssimo, sim. Precisa que seja feito algo, o prefeito tem que olhar com mais sensibilidade, mais humanidade para os servidores, para os funcionários e, claro, para a população também, né? Sim, infelizmente, não é o que nós estamos vendo. Não sei se você tem acompanhado, mas na nossa cidade, infelizmente, o olhar é muito mais para uma ponte estaiada, né, que gastou-se milhões com deck, com iluminação, enfim, com jardim, do que, de fato, para as pessoas. Então, é muito preocupante, muito preocupante. Sem enfim, dúvida. Né, essas questões eu acho que a gente precisa, de fato, rever. E o prefeito precisa rever, que é o gestor da cidade. E agora vocês, na Fundas, têm essa questão que você colocou muito bem, que entraram com uma ação, ganharam, e não foi cumprido, né? Sim, foi dado férias, umas novas férias, mas não foi cumprido. Então, é outra situação que você vê desumano, né? Enfim, muito complicada a situação na nossa cidade. Rose, eu gostaria aqui, mais uma pergunta para você. Então, para mim, o ano que está sendo uma experiência para minha família. Para mim, o ano está sendo uma experiência para minha filha, pois saiu do normal e ela está vivendo uma experiência nova. Esse é um comentário. Enfim, precisa exigir teste de funcionários, exato, a gente acabamos de falar. Da população, de defesa dos profissionais. Rose, eu queria que você fechasse a nossa conversa, que já está dando 45 minutos, a gente tem um tempinho a mais, mas que a gente fechasse a nossa conversa, que você pudesse falar um pouco mais do seu trabalho, do seu conhecimento, colocasse mais, fechando a nossa conversa sobre a situação geral. Okay. O trabalho também no sindicato, como diretora do sindicato. Tá, joia. Bom, Juliana, então, o sindicato, ele também tomou a mesma linha de trabalho que seu gabinete tem feito, com requerimentos, com os ofícios, pedindo pela preservação da vida mesmo dos funcionários públicos de São José dos Campos, pedindo que todos os funcionários que retornassem, que tivessem o EPI, né, para segurança individual. Então, nós temos feito a nossa parte, denunciado também, nós recebemos denúncias diariamente, são muitas denúncias, e o sindicato tem tomado providência nesse sentido, e nós estamos todos com o propósito mesmo, de trabalhar cada vez mais para atender os nossos funcionários públicos, nossos associados, e a população também de São José dos Campos. O que a gente vê é que, infelizmente, as lideranças, os gestores públicos, eles não têm um olhar humanizado.
eles têm um olhar utilizado mais para fazer o seu trabalho aparecer, né? E o seu trabalho não é com pessoas. É um trabalho que não tem a vontade política de tratar o ser humano, né? São os interesses políticos, eles são maiores, eles são mais de uma classe mais privilegiada, né? E eu entendo que os gestores públicos deveriam estar trabalhando para o povo, que é a classe que realmente precisa do atendimento político nas questões de saúde, de educação, em todos os outros âmbitos e que o cidadão necessita, né? E, infelizmente, o cidadão, ele precisa mais mesmo da questão de ter suprido as suas necessidades básicas, né? Que é a questão mesmo, saúde, educação e alimentação. Bom, eu quero dar uma dica aqui para os pais que estão com as crianças em casa, que eles coloquem nos seus filhos uma rotina de estudo, uma rotina do momento de brincar, um momento de assistir a TV, um momento de leitura, né? Que leia um trecho para a mãe durante o dia, sei lá, durante uns 10 minutos ou 5 minutos, mas que crie um hábito para o autoaprendizado. Isso vai fortalecer tanto a questão do domínio, né, da leitura, da interpretação, mas principalmente para que a criança vá tendo uma autonomia no seu aprendizado. Então, estabelecer essa rotina é muito importante para todos os alunos que estão em casa, um horário que eles possam sentar, realizar a tarefa ou ainda apenas ler, né? E também poder estar o pai selecionando o conteúdo, o que o aluno está vendo no Facebook, o que ele está vendo no notebook, o que ele está vendo na TV. É importante o pai estar a par do que o filho faz e o que ele lê, o que ele assiste, tá? E também relembrar aos meus colegas que nós não estamos em férias, nós já estamos em trabalho remoto até a sentença final, porque a decisão é diferente de sentença. Então, nós estamos mediante uma decisão em trabalho remoto e estamos aguardando a sentença para ver o desfecho dessa ação, dessa reclamação trabalhista que o sindicato pediu o nosso trabalho remoto. E aí, esse resultado já tem data, mais ou menos, quando que vai sair? Ou você sabe, Rose? Provavelmente no início da semana ou no meio da semana a gente já vai ter aí um feedback aí para estar passando para todos os colegas da Fundas, tá? Tá, e também joia. Como difusora da cultura da paz há 12 anos, né? E já tendo esse trabalho reconhecido pela embaixadora da paz no Brasil, Rita Elisa Seda, também pelo cardeal Dom Raimundo Damasceno, pedir, né, para a gente continuar tentando cada vez mais ter um olhar mais tranquilo, mais ameno, para que a gente busque sempre solução, para que a gente não foque no problema, porque quando a gente está com foco na solução, a gente consegue manter um equilíbrio, manter o nosso eixo e ficar mais próximo da paz, que é o que nós todos desejamos, né? A nossa paz interna, a paz que as pessoas têm perto de nós, e se nós podemos ser pacificadores onde nós estejamos, nós vamos poder contribuir nesse momento de pandemia conosco e com quem está do nosso lado. Perfeito, Rose. Não podia ter um fechamento melhor, não podia ter uma fala melhor, e eu não esperava uma fala melhor, se não essa, né, já conheço você, conheço o seu trabalho, mas fiquei mais, assim, feliz de você ter participado, batido esse papo comigo, conosco, e não precisa nem falar mais. Se eu falar alguma coisa, vai estragar. Você fechou exatamente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu busco, tanto na política, no diálogo com a sociedade, no diálogo com os outros, essa linha, né, de você ser pacificadora também, de você buscar um diálogo, um consenso, que é possível, né?
Eu acho que sempre é possível um diálogo e não a discussão, a briga, o afastamento, a discórdia. Não, encontrar um ponto comum e, nesse ponto comum, a gente construir algo que seja bom para a maioria. Então, obrigada, Rose. Eu estou felicíssima por esse bate-papo e quero encontrá-la assim que tudo isso passar, encontrá-la pessoalmente, para a gente ter um bate-papo pessoalmente, que eu gostei muito dessa conversa. Obrigada, Rose. Quero aqui agradecer a todos que participaram, todos que participaram da live, e até a próxima. Obrigada, um abraço. Obrigada. Tchau.